Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. Respire fundo, sinta o ar entrar lentamente. Segure por alguns segundos e solte devagar. Agora, permita que a sua mente se desligue do barulho lá fora. Esqueça por um momento as preocupações, os medos e as pressões que tentam ocupar o seu coração. Imagine que você está caminhando por um campo verde, o sol aquece suavemente a sua pele e uma brisa tranquila toca seu rosto. Você ouve o som de água corrente, um rio sereno. Ali, à beira desse rio, Deus está esperando por você. Ele quer falar com você hoje. Quer lembrar que, mesmo quando a vida parece fora de controle, Ele continua segurando tudo em suas mãos. Pergunte a si mesmo: você já sentiu que está lutando sozinho? Já passou noites acordado pensando no que fazer? Já se perguntou se Deus realmente se lembra de você? Hoje, vamos caminhar por histórias da Bíblia que vão mostrar que o mesmo Deus que agiu no passado ainda age hoje. José, a perseverança que atrai a vitória. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. José era apenas um jovem quando recebeu de Deus um sonho grandioso. Ele viu que um dia estaria em posição de destaque, que teria autoridade e influência. Mas o que aconteceu logo depois não parecia confirmar essa promessa. Seus próprios irmãos sentiram inveja e o venderam como escravo. Pense nisso. Como você reagiria se fosse traído por aqueles que deveriam amar e proteger você? Levado ao Egito, José trabalhou na casa de Potifar. Mesmo como escravo, ele foi fiel e Deus estava com ele. Mas, injustamente acusado, José foi parar na prisão. Imagine aquelas paredes frias, o silêncio da noite. Quantas vezes José deve ter perguntado: Deus, o Senhor ainda está comigo? E talvez você também já tenha feito essa pergunta. Mesmo preso, José não deixou de servir e usar os dons que Deus lhe deu. No tempo certo, Deus o exaltou, tornando-o governador do Egito. E o que parecia o fim foi apenas o caminho para o cumprimento da promessa. O que hoje parece ser o seu Egito ou a sua prisão? Você consegue crer que Deus pode usar isso para te levar à vitória? Davi, coragem nas batalhas. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Salmos 27:1. Davi era apenas um pastor de ovelhas. Enquanto todos viam um jovem frágil, Deus via um guerreiro. Um dia ele se deparou com Golias, um gigante que amedrontava todo o exército de Israel. Todos recuaram, mas Davi avançou. Ele não tinha armadura, não tinha espada. O que ele tinha era fé. Quantos gigantes têm tentado te paralisar? Talvez o gigante seja uma doença, uma dívida, uma acusação ou até um medo interno. Davi nos ensina que o tamanho do inimigo não importa quando o nosso Deus é maior. Ele derrotou Golias com uma pedra e uma funda, mas principalmente com a confiança no Senhor. Tu vens contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17:45. Hoje, qual é o Golias que você precisa enfrentar confiando que Deus vai te dar a vitória? Esther, coragem para se posicionar. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à sua posição? Esther 4:14. Esther era uma jovem judia que se tornou rainha da Pérsia, mas um decreto injusto ameaçou exterminar o seu povo. Ela poderia ter se calado para se proteger, mas, orientada por Mardoqueu, ela decidiu agir. Antes de ir ao rei,
Ela jejuou e orou, e com coragem entrou na presença dele sem ser chamada, algo que poderia custar sua vida. Mas Deus estava com ela, e o povo foi salvo. Talvez você esteja em uma posição onde falar, agir ou se posicionar seja arriscado. Mas Esther nos lembra que o propósito de Deus é maior que o medo. Há algo que Deus tem te chamado para fazer e que exige coragem e fé? Paulo. Fé em meio às prisões. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Paulo pregava o evangelho com ousadia, mas isso o levou à prisão várias vezes. Mesmo acorrentado, ele escrevia cartas cheias de fé e esperança. Ele sabia que as circunstâncias não definiam a presença de Deus, e mesmo na cadeia, ele louvava. À meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Atos 16:25. Quantas vezes você já esteve preso em situações sem saída? Paulo nos ensina que louvar no meio da dor abre portas para milagres. Jesus, o príncipe da paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. João 14:27. Jesus conheceu a dor, a rejeição e o sofrimento. Ele carregou a cruz para nos dar vida eterna. Mas, mesmo diante da morte, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. A paz que ele oferece não depende de circunstâncias. Ela é fruto da certeza de que Deus está no controle. Você está disposto hoje a entregar suas ansiedades e receber essa paz? Do Vale à Vitória. Hoje aprendemos com José a perseverar, com Davi a enfrentar gigantes, com Esther a nos posicionar, com Paulo a ter fé em meio à prisão e com Jesus a viver em paz. Agora, feche os olhos. Entregue a Deus cada medo, cada luta e cada sonho. Sinta o peso saindo dos seus ombros. Sinta a presença de Deus cercando você agora. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Êxodo 14:14. Você não está sozinho. O mesmo Deus que agiu nessas histórias está agindo na sua. Amém.